nós estamos, nós vamos receber o nosso preletor desta noite, nosso presbítero Filipe. Por gentileza, nobre companheiro, estende a mão para cá, meu querido. Vamos orar pelo servo do Senhor. Amado Deus e Pai que está no céu, Senhor, nós já ouvimos a Tua voz através das canções, Senhor, mas sabemos que Tu podes continuar falando conosco através da instrumentalidade do Teu servo, através da Sua palavra que há de ser ministrada, Senhor. Continue falando com a Tua igreja. Nós oramos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. A paz do Senhor seja com todos, amém? Louvamos a Deus por essa noite maravilhosa, por esses louvores maravilhosos que Deus já tem falado aos nossos corações. Eu queria dividir com os irmãos Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6. Que o reino de Deus se estabeleça em nossas vidas, né, irmãos? Que o reino de Deus se concretize em nossa vida. Quando eu vi a Juliana falar isso, eu só pensava que muitas vezes o reino de Deus vai contradizer a nossa vontade, mas vai nos conduzir para a perfeita vontade de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 6 vai nos dizer assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Podeis assentar, irmãos. Se tem uma palavra que chama a minha atenção sobre entender o que é a soberania de Deus na vida de uma pessoa pela sua experiência diária, para mim é o centurião, quando ele disse para Jesus: eu sei o que tu está dizendo, porque quando eu digo para os meus servos vão, eles vão, e quando eu digo para os meus servos vêm, eles vêm, e se eu falo para eles fazerem, eles fazem, e se eu digo para eles não fazerem, eles não fazem. A experiência diária do centurião propôs a ele entender o que é a soberania de Deus. Ele viu a manifestação da soberania de Deus em meio da ação da soberania humana, que é extremamente limitada, temporal. Mas ele entendeu a soberania de Deus, que é permanente e ilimitada e que não cessa, e que ele intervém quando ele quer e ele opera no momento que ele quer. E quando eu li esse texto, algo me chamou a atenção e eu quis pensar como que eu ia transmitir para a igreja o que é unidade, o que é estar em unidade, porque hoje nós vivemos uma vida cada dia mais individual. Nós vivemos cada dia mais no nosso próprio mundo. Nós estamos aqui todos reunidos, mas nós vivemos no nosso próprio mundo, no nosso pensamento, muitas vezes isolados. Mas quando eu pensei sobre unidade, eu pensei sobre algo que é a minha realidade. Eu pensei sobre embarcação. Irmãos, não tem como viver numa embarcação se nós não tivermos unidade. Uma embarcação depende de todas as pessoas que estão nela. Claro que quando eu estou falando disso, não estou falando de um cruzeiro, onde a grande maioria das pessoas que estão ali são passageiros. Não, eu estou falando de uma embarcação onde todos nós aqui fomos chamados para sermos tripulantes. Passageiro são pessoas para mim que não receberam o evangelho. São pessoas que, quem sabe, conhecem, são amigos, gostam de estar na igreja, acham bonitos louvores, que palavra agradável, mas não fazem parte da igreja, porque nem todos que estão aqui são igreja. E se nós pensarmos no cruzeiro, nem todos que estão no cruzeiro são tripulantes, a grande massa é passageiro. E passageiro não faz parte daquela embarcação. Mas tripulante, ele vai dar a vida pelaquela embarcação, porque ele sabe que a vida dele vai depender das outras pessoas. Isso é um tripulante. Olha a vida de Jonas. Jonas estava sendo um passageiro na vida que Deus tinha escolhido para ele.
Ele estava lá despreocupado. O passageiro, ele não está preocupado com a missão da igreja. O passageiro, ele não está preocupado com o que ele foi chamado. Diz aqui, porque vocês foram chamados. E quem responde ao chamado é vocacionado. E agora esse que respondeu o chamado, ele já não é mais passageiro, mas ele é tripulante. E o tripulante é o vocacionado. E se nós somos igreja e queremos estar com Deus e dizemos que somos unidade, estamos no corpo de Cristo, eu preciso entender a minha vocação e entender que essa embarcação que nós chamamos hoje de igreja precisa das nossas vidas. Não porque nós somos bons, mas porque Deus nos escolheu. E se nós não escolhermos estar com Ele, irmão, nós não faremos parte da igreja que vai morar com Cristo. E ele começa dizendo aqui um dos primeiros requisitos para a nossa vida de fé. Há somente um corpo. E aí eu vou trazer um pouco da minha realidade. Não sei se os irmãos conhecem isso, mas quando nós adentramos uma embarcação, nós temos um treinamento no meu serviço que a gente chama combate de avarias. Combate de avarias se chama algo que eu combato incêndio, eu combato alagamento. Também acontece um outro tipo de treinamento que chama posto de combate, quando o navio vai ser atacado e nós guarnecemos. E se alguém de nós não fizer isso, o que acontece com o navio? O navio naufraga, porque quem combate o incêndio do navio não é o bombeiro, eu não ligo para o 193, é nós que combatemos. Quando começa o alagamento do navio, eu não ligo para alguém dizer é uma emergência, não, sou eu que combato aquele alagamento. Então quando nós estamos vocacionados, nós entendemos que a igreja é a obra que Deus nos chamou, e como eu sempre gosto de recordar, a missão da igreja primeiramente é adorar a Deus, edificar uns aos outros e pregar o evangelho. Será que nessa noite nós entendemos que nós temos que sair do nível de chamados e sermos vocacionados? Porque os chamados são passageiros, porque eles não responderam o chamado. A graça está apresentada para todos, mas a graça só é recebida por aqueles que mediante a fé recebem a graça. E o meu navio, por isso quando nós somos marujos, dizemos, meu navio, minha alma, porque a minha vida está naquele lugar. Se o meu navio afundar a 5.000 milhas, afundar muitas milhas, o que vai acontecer comigo? Acredito que eu vou sair nadando 100, 200, 500 quilômetros? Provavelmente não. Provavelmente as condições, quando o navio naufraga, a chance de muitos se perderem é gigante. Por isso nós lutamos para que aquele navio se mantenha. Claro que a igreja tem uma característica diferente. A igreja nunca vai afundar, porque a igreja tem os seus vocacionados sempre. Tem Cristo que protege a igreja. Mas eu quero dizer que tu pode ser um passageiro nessa noite e não estar com Cristo, porque tu não faz parte do corpo. E aí, nesse sentido, eu quero trazer a alusão, entendendo que a igreja nunca vai naufragar, mas a igreja vai ser entregue. Como Paulo disse, eu estou preparando a igreja para te entregar, imaculada. Ele está dizendo que ele é o pai que vai entregar sua filha no altar. É isso que ele está dizendo. Olha, eu preparei a minha filha, estou te entregando, Jesus. É isso que ele está dizendo, ele está fazendo essa referência. Referência de um pai que está entregando sua filha no altar, porque Jesus é quem? O noivo. E a igreja é quem? A noiva. E Paulo está dizendo, eu estou padecendo por ela. E quem padece tanto por um filho assim, que diz, eu me regozijo em sofrer por ti. Pensa quem é que pensa assim, que diz assim, olha, eu me regozijo. Ter gozo é uma coisa, mas imagine agora se regozijar, que é ainda além disso. E olha o que Paulo está dizendo, que se regozija por ela. Olha, eu me regozijei por tomar paulada, ele apanhou de vara. Eu me regozijei em ser açoitado, eu me regozijei em ser preso, e eu gosto de dizer isso muito, eu me regozijei em ser apedrejado, coberto de pedras. Por isso que as pessoas não viram ele, acharam que ele estava morto, porque as pedras o cobriram, mas ele viveu. Mas nós, será que nós temos vivido a vocação que Deus nos chamou para viver? E para entrar numa embarcação nós precisamos de alguns instrumentos, porque uma embarcação precisa de algumas coisas. Nós temos sem dúvida o nosso capitão, e alguém tem dúvida que nosso capitão é Cristo? Ele diz aqui, e há apenas um Senhor, não farás para ti imagem de escultura, nem que tem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas, nada. Ele é o Senhor, então não há dúvida. Ele é o capitão, e se ele é o capitão, eu preciso obedecer a ordem desse comandante. Não sei se os irmãos sabem disso, mas um comandante, para quem estiver um dia num cruzeiro, o comandante ele casa e ele prende pessoas, e ele é civil. Se alguém for num cruzeiro e desobedecer algumas regras, pode sair preso pelo comandante do navio, que é um civil.
Ou pode sair, casar, dizer, decidi me casar no cruzeiro. Quem sabe uma pessoa solteira encontrou lá, Deus mandou a sua bênção e aí casou no cruzeiro. Pode acontecer, e o comandante casa aquela pessoa. Então nós devemos obediência ao nosso rei, mas lembrando que aquele que case, case no Senhor. E aquele que case, não se prenda a um jugo desigual. Lembrando disso, mas aí nós lembramos que esse comandante, nós estamos sujeitos a ele. A um só Senhor. E agora ele vai falar que há um só Espírito. E Espírito, ele é o próprio Deus também. Eu vou dizer que ele dá a ordem, ele nos ensina, ele nos conduz e diz o que nós devemos fazer. O Espírito da palavra. Ou seja, eu vou dizer que aquilo que nós aprendemos e precisamos praticar para que o nosso navio chegue no lugar que é o objetivo. E qual é o nosso objetivo que nós estamos sentados aqui? Eu sei que para muitos tem ficado deturpado, quem sabe é um carro novo, uma casa, e que Deus te abençoe, mas o nosso principal objetivo é o reino dos céus. Não pode ter mudado. Nós estamos assentados aqui porque nós temos o que ele falou aqui, uma viva esperança. Nós temos uma viva esperança e uma embarcação, além de não sair sem seu comandante, ela nunca sai sem uma âncora. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20, que a nossa firme esperança é essa âncora. E ele vai dizer que essa firme esperança é Cristo, que prende a nossa embarcação nos momentos que nós precisamos estar com a nossa embarcação fundeada ou parada. Mas será que nós temos levado todos esses instrumentos para estar firmado? E se a âncora é a nossa esperança, nessa embarcação que se chama igreja, tu tem trazido a âncora da esperança no teu coração? Ou quem sabe a âncora já foi arrebatada, já foi roubada, já foi tomada da tua vida? E nos momentos de adversidade, tu não vai ter em que te ancorar. Não vai ter em que te firmar. E a tua embarcação vai ser levada de um lado para o outro. Porque muitas vezes a âncora é utilizada numa situação de emergência, quando nós perdemos nosso leme. Quem sabe a tempestade pode estar grande, nós podemos não conseguir enxergar, mas se eu jogar a minha âncora, que é Jesus, Ele vai me firmar, e a tempestade vai passar. Mas tem gente que está na igreja e está sem âncora. Tem gente que está na igreja e está sem esperança. Tem gente que está na igreja e não tem mais firmeza. Diz, olha, se vier uma tempestade, eu vou ser levado para onde o vento quiser. Eu vou ser conduzido para onde o vento quiser. Mas quem está em Cristo e tem essa esperança que o texto falou para nós, vai estar firme, vai estar alicerçado. Vai vir tempestade, vai vir mau tempo, mas existe a viva esperança conosco. Mas será que nós temos essa viva esperança? Um só Espírito, como também uma só esperança, que vocês foram chamados. Recordando lá do princípio, para que nós fomos chamados, e recordando que nós, sendo chamados, respondemos à vocação de seguir essa missão. E aí eu gosto muito dos textos que me lembram da vida militar, porque ele fala assim, aquele que se alista para o combate, ele deve se alistar legitimamente, e ele não se embaraça com os trabalhos dessa vida. Ele está falando que quem se alista para o combate, para a guerra, não vai se embaraçar com nada que está aqui. Irmão, teve pessoas que disseram, eu vou lá, eu vou colaborar, era civil, e disse, eu vou lá colaborar com a guerra da Ucrânia, agora quer voltar. Não pode voltar, porque se ele voltar, ele é um desertor. Só vai voltar quando a guerra acabar. Isso que ele está dizendo que é legítimo. Da guerra só tem duas formas de sair. Ou tu sai vivo, ou tu sai morto. É o único jeito. Ou tu vai para a guerra e vence a guerra, ou tu é um desertor e é fuzilado. No Brasil, o único caso de pena de morte é a deserção. No tempo de guerra. Então só há essa opção. Para nós que somos cristãos, só há duas opções. Ou nós vamos morar no céu, ou nós vamos estar eternamente apartados, separados de Cristo. Mas qual é a nossa decisão nessa noite? Qual é a nossa escolha nessa noite? Por isso que ele diz, e ele não para por aí, ele diz do soldado que milita legitimamente. Depois ele fala do atleta que se dedica e vai querer ganhar a competição para ganhar o seu louro. Ele fala de galardão. Ele fala que nós temos uma recompensa, temos o prazer da vida eterna. E por fim ele fala do agricultor que ara e come do seu fruto. E o que a Bíblia diz? Aquilo que o homem
semear na carne para corrupção vai levar ele para a morte eterna. Mas o que semeia no Espírito para a vida, colherá a vida eterna. Onde nós temos semeado nessa noite? Será que nós temos semeado na vida legítima diante de Deus ou numa vida dúbia, numa vida enganosa, que só vai me conduzir à morte eterna? Nós podemos enganar a todos, mas diante de Deus não há engano. Ele vê todas as coisas. Ele disse: se eu colocasse a minha cama no fundo do mar, ali Ele me viria. Ele me viria em qualquer lugar. Outra coisa é que quando nós vamos entrar, nós não podemos numa embarcação entrar sem isso. No meu serviço a gente chama de espia, mas é o cabo. O cabo é um instrumento ou uma corda para facilitar a vida dos irmãos, que fala em Eclesiastes. Diz que o cabo de 3 dobras dificilmente se romperá. Quando nós ouvimos a harpa cristã, diz assim: solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Ele está dizendo, não é uma embarcação. Ele diz para soltar os cabos do cais e agora com fé ir ao centro da vontade de Deus. Mas esse cabo vai nos recordar de unidade, porque ele diz que o cabo de 3 dobras, ele é semelhante à união, porque ele diz que 2 juntos são melhor do que 1, porque se vier um contra eles, eles resistem, e 2 juntos vão se esquentar. Mas ele diz, pobre de quem estiver sozinho, porque numa noite fria vai sentir frio, e a paga de 2 vai ser muito melhor do que 1. Como está a nossa comunhão nessa noite? É ano de coinonia. Será que nós estamos nessa embarcação chamada igreja e não temos coinonia um com os outros? Nós estamos nos enganando. Porque Jesus disse uma coisa muito importante, olha só: deixa a tua oferta no altar, volta, te conserta com teu irmão, depois volta e me oferta. A igreja vai aceitar, eu sempre falo isso, vai pagar a luz, vai pagar a água, mas Deus não vai ter aceitado a minha oferta se eu não me consertar. E hoje eu estava falando sobre esse texto no EBD, e eu estava surpreso com esse texto, que eu digo, olha o que Jesus diz, como é difícil esse trabalho de pedir perdão. Imagine o constrangimento de eu agora parar aqui, largar minha oferta na hora da oferta, ir lá e pedir perdão para alguém. Aí todo mundo me olhando, aí volta. Porque Jesus está dizendo que é difícil. E agora volta em minha oferta, não está dizendo que é fácil. Imagine parar todo o culto, alguém vê, eu ir lá, não, olha, me perdoa. Eu estou errado. Mas com sinceridade. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, não é algo difícil, não é algo fácil. É algo difícil, é algo que todo mundo vai parar para ver. E para ver que eu errei. E isso é difícil. Dizer que eu acertei é fácil. Botar estandarte, ver minha foto aqui, é coisa linda. Mas agora, dizer, não, bota meus erros aqui. Olha que coisa difícil. Olha, disse que eu errei. Mas para ter comunhão e estar nessa embarcação, precisamos um dos outros. Essa embarcação não vai seguir com inimizade. Ou quer dizer, tu não vai seguir nessa embarcação, porque ela vai seguir. E o passageiro desembarca, mas o tripulante, ele vai até o fim com a sua embarcação. E a embarcação está sempre esperando ele, a embarcação sai com ele, volta com ele, ele participa sempre. Mas o passageiro, ele olha que bonito, que coisa linda, mas ele pode não estar mais entre nós. Porque ele nunca recebeu a sua vocação, e não porque Deus não vocacionou, mas porque Ele não respondeu o chamado. E nessa noite, qual é o meu chamado? Nessa noite, qual é o teu chamado? Eu digo que o primeiro passo para descobrirmos o nosso chamado é respondermos o chamado de Deus, para vivermos a vocação que Ele tem para nós. Prosseguindo, ele diz assim para nós, uma só fé. Irmãos, e quer saber uma coisa? Que claro, cada dia mais nós temos mais instrumentos de navegação. Mas a navegação por muito tempo, olha, era uma coisa de convicção. Sair de um lugar, se guiar pelos astros. Hoje nós temos GPS, hoje eu tenho radar, hoje eu tenho vários instrumentos, ecobatímetro, vou saber a profundidade. Mas naquela época, que Jesus está falando aqui, eu não sei a profundidade do lugar, não sei se os irmãos já prestaram atenção, quando Paulo está se aproximando do lugar, eles estão jogando ali o prumo. Aquele prumo é para medir a profundidade, está ficando cada vez mais raso, se os irmãos prestarem atenção naquele texto. Era daquele modo. Então tu está dizendo, o risco está chegando, precisamos fazer algo, é iminente. Está prestes a, iminente, está prestes a acontecer. Vai acontecer. E nós, será que nós estamos preparados para essa situação conflituosa?
O vocacionado está preparado porque ele se prepara. Como eu falei, quem entra numa embarcação, ele vai ter que saber apagar incêndio, irmãos. Quem entra numa embarcação, ele vai ter que saber fazer uma coisa que nós chamamos de bujonamento, que é para tapar os buracos da embarcação quando ela colide com algo e pode ter sido o seu casco rompido, cortado ali. Nós precisamos. Quando há uma situação de combate, nós precisamos defender a nossa própria embarcação. Precisamos tomar alguma posição para que a nossa embarcação não afunde. E a fé nada mais é do que isso, a certeza em Deus, que eu preciso me manter flutuando, navegando. Para quê? Para seguir para o alvo. Porque se a minha embarcação afundar, eu não chego. Mas lembrando que a nossa embarcação, a embarcação que a igreja nunca vai afundar. Quem pode afundar é nós individualmente. Porque a igreja nunca vai afundar. Eu posso ficar para trás. Mas aí nós temos aquele louvor, eu quero recordar. Joga o salva-vida ao que se afoga então, por favor. Porque também nós aprendemos uma coisa. Quando um homem cai no mar, nós fazemos uma manobra chamada homem ao mar. Sabe por quê? Porque nós temos unidade e nenhum homem fica para trás. Nós jogamos a embarcação e retornamos para buscar aquele homem. É um exercício chamado homem ao mar, porque ninguém pode ficar para trás. Se tu é vocacionado, eu quero dizer uma coisa: o Espírito de Deus vai bater o teu coração nessa noite, para que tu te desperte e volte para o centro do chamado de Deus para a tua vida. Quem sabe tu caiu no mar, mas Deus ele veio hoje, não é amanhã, não é daqui 2, 3 horas. É nesse instante te resgatar. Mas tu precisa responder ao chamado dele. Porque não adianta eu jogar a boia e o homem dizer, não, eu quero afundar. Não, me deixa aqui que eu vou afundar. Se ele quiser afundar, não tem o que eu fazer. Posso pular? Não, ele vai afundar. Mas agora, se ele segurar a boia, aí sim, como diz o louvor, joga a boia o que se afoga. E aí nós vamos resgatar. Prosseguindo, nos diz assim, um só batismo. Irmãos, a resposta do vocacionado, claro que nós entendemos que há um tempo oportuno, e para quem vai poder desfrutar da vida da fé, há necessidade urgente de nascer de novo. A Bíblia diz, olha, não basta só nascer da água, mas tem que nascer também do Espírito, porque no coração para a salvação, mas ele vai dizer que externamente para mostrar para os outros, mas no coração é para a justiça. Aqui ele revela, mas no coração ele traz a justiça de Deus. Então eu preciso nascer de novo. Chegou um homem chamado Nicodemos e pergunta para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Nasce de novo. Eu digo, vocacionado, ele precisa nascer de novo. Ele não pode entrar com a mentalidade, não sou eu sozinho. Eu sou um indivíduo. Eu vou chegar lá por conta minha. Ninguém chega por conta minha. Numa embarcação tem o timoneiro, tem o maquinista, tem o enfermeiro, tem o oficial de manobra, tem várias pessoas para nós chegarmos lá. E um precisa do outro, tem o cozinheiro, porque os outros precisam comer. E aí quando eu penso em cozinheiro, às vezes nós esquecemos desse chamado. E eu não estou falando chamado de cozinheiro, mas estou falando chamado de socorro. O ministério de socorro. Quem é que hoje se dispõe a socorrer os outros? Posso pensar que sou o enfermeiro dessa embarcação. Aquele que está doente precisa ser socorrido. Mas a igreja tem faltado ministérios de socorro, que joga o salva-vida, que cura, que alimenta. Quem sabe o teu chamado é esse e tu não tem respondido ao teu chamado. E a igreja tem sentido a tua falta. Porque nós precisamos de pessoas que estão despertadas também para socorrer. Existem os ministérios para governar, existem os para ensinar, mas existem os de socorro. E onde está o de socorro hoje aqui? Onde está o de socorro? Já viu em algum lugar, num navio que vai navegar 15, 20 dias, alguém ficar sem comer 20 dias? O navio vai chegar todo mundo morto. Já viu se não tiver um médico ou um enfermeiro ali e alguém passar mal, ou alguém pelo menos que tenha uma noção de primeiros socorros, o que vai acontecer? Nós precisamos de socorro. Então, se Deus te capacitou com esse dom, com esse ministério, deixa Deus te usar. Sejam instrumentos de socorro nas mãos de Deus. Quem sabe tem almas bradando e tu vai ter a palavra de consolo. Tu vai ter verdadeiramente o salva-vida para o que se afoga. E prosseguindo, ele diz assim para nós:
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos entender sempre que vai haver uma autoridade sobre nós. Já pensou um navio que cada um quer fazer o que quer, um acorda no horário que quer, outro não vai lá ser o timoneiro, não vai fazer a comida, a coisa vai virar uma bagunça. Mas há um Pai de todos que determina como as coisas vão ser feitas, para que tudo se mantenha organizado. Por isso que ele diz que nosso culto é racional, nosso culto é organizado. Nós sabemos o que nós fazemos, nós sabemos por que louvamos. Eu não venho levantar a mão aqui porque alguém diz levanta a tua mão. Eu não venho dar glória porque alguém diz dá glória. Eu não venho dizer fica de pé, não. Eu venho porque eu venho me render. Eu venho tributar, eu venho entregar a Deus. Por isso Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus. Nós temos um Pai. E um pai não serve somente para dar amor, porque ele diz, olha, não, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também ele vai colher. E ele fala de colher o bem e colher o mal, porque fala tanto do espírito quanto da carne. Então saiba que Deus vai agir com justiça. Mas para nós que somos igreja vocacional, sabe o que Ele tem para nós? Ele tem consolo, porque lá em 1 Coríntios capítulo 11, Ele vai falar que a igreja, Ele exorta porque Ele quer salvar, Ele quer trazer de volta, Ele quer consolar. Então se está um vocacionado que está dormindo, não está obedecendo, hoje Deus te chama. Hoje Deus está te chamando. E concluímos, porque um vocacionado ele tem atitudes. Um vocacionado ele tem atitudes. Por isso eu sou um prisioneiro. Ele entende que ele está preso ao chamado de Cristo. E peço que vivam de maneira digna da vocação. Então não é da forma que eu quero mais, mas eu vivo segundo o Pai que me chamou, com toda a humildade. Um vocacionado ele precisa se revestir de humildade, porque ele entende que numa embarcação todos servem uns aos outros. Todos estão servindo uns aos outros, para chegar num bem comum. Depois ele diz aqui, com mansidão. Irmãos, quem já passou tempo confinado, eu cheguei a passar 14 dias confinado. Quem já passou esse tempo confinado com outras pessoas vai saber como é difícil. Ainda mais com uma rotina. E numa rotina do trabalho, não sei se os irmãos não sabem disso, como eu não sou passageiro e eu sou tripulante, o passageiro está todo dia trabalhando. Todo dia ele tem seu serviço. Todo dia ele tem lá, 24 horas, tem um horário que é teu sempre, se tu passar 14 dias. A tua rotina vai ser sempre. Todos os dias vai viver naquela rotina. E agora imagina aquela rotina, tu cansado, desgastado, porque a vida espiritual é um combate, é uma guerra. Mas tu diz, não, eu preciso me revestir de mansidão, porque eu estou aqui para um bem comum. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Sabe qual é o problema? Muitos esqueceram do seu alvo, por isso não guardam mais a mansidão, se esqueceram dela. Não entendem mais qual é o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Se a mansidão não faz mais parte da tua vida, começa a buscar, porque no Sermão da Montanha ele fala sobre os mansos, porque os mansos serão chamados de filhos de Deus. E vou te falar, vocacionado é filho, vocacionado não é bastardo, vocacionado não é, ele é filho, e filho é obediente. E ele prossegue assim, com toda longanimidade, paciência prolongada. Vou dar mais uma chance, vou dar mais uma oportunidade, vou suportar um pouco mais, porque hoje nós sabemos mais ou menos a nossa rota. Eu digo, em 5 dias eu vou estar lá, provavelmente, bem pouco provável nos dias atuais, que a minha embarcação não vai chegar. Mas nos dias de Jesus, eu vou chegar em 10 dias, de repente chegava em 30, quem sabe 6 meses. Quebravam um leme, quebrava um mastro, e aí começava, não navegava mais, tinha que aguardar alguma coisa, dificuldade, virava o tempo, e eles não conseguiam vencer essas adversidades. E na nossa vida, essas adversidades ainda permanecem. A tecnologia chegou, mas na nossa vida espiritual nós temos esse desafio. Quem sabe o mastro da tua vida hoje está quebrado, e tu não consegue mais te deslocar. Quem sabe o teu leme está desgovernado, mas eu quero dizer que hoje nós temos aqui um carpinteiro que quer consertar a tua embarcação, que quer consertar a tua vida, para que tu chegue no alvo que é Cristo. E eu encerro dizendo, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo isso para quê? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tudo isso tem um propósito, o vínculo dele.
Tudo isso é para um propósito. É o meu? Não. Não é. O pastor é uma pessoa respeitável, mas não é o dele, não é o de nenhum de nós. É o de Cristo. Todos nós estamos trabalhando para o de Cristo. O alvo não mudou. O alvo é dele. O alvo é dele. Então, que nós possamos seguir o alvo que é Cristo. Posso convidar para fazer uma oração? Vamos nos colocar de pé? Que Jesus seja o teu guia nessa noite. E não somente nessa, mas que tu possa ouvir a voz de Deus para que Ele te guie sempre. Porque a nossa vida não é como os navios de hoje, que, como eu falei, tem GPS, tem radar, tem sonar. Não, é uma navegação quase às escuras, como era no tempo da Bíblia. Nós não sabemos o que vem à frente. Eu não sei qual é a profundidade do mar. Eu não sei como o mar vai ter, porque eu não vejo a meteorologia. Eu não sei como estão os desafios que vão vir. A minha embarcação é muito mais frágil, como era naqueles dias. Mas com Cristo no barco, eu irei. Que nós possamos ir, que nós possamos receber o chamado e viver a vocação que Cristo nos chamou. Pai, nós queremos orar a Ti e queremos Te glorificar nessa noite, pela Tua bondade, Deus, pela Tua misericórdia que tem nos alcançado todos os dias. Nós queremos pedir, Pai, que a Tua graça se revele em nossos dias, que a Tua bondade se manifeste todos os dias em nossos corações, que nós possamos viver a Tua palavra dia após dia. Pai, se por acaso alguém foi vocacionado e se jogou do barco, meu Deus, se alguém foi vocacionado e está rebelado, não querendo trabalhar em prol do Teu reino hoje, eu clamo, Pai, joga o salva-vida ao que se afoga, cura a enfermidade desse coração, visita, Deus, onde nós não podemos, mas a Tua palavra, ela é eficaz, ela é viva. Meu Deus, que nós possamos nessa noite não resistir ao Teu Espírito, mas nos sujeitarmos a Ele e vivermos a Tua santa vontade. Pai, guia os nossos passos, guia a nossa embarcação. Pai, como Tu sendo nosso comandante, que os nossos ouvidos estejam atentos às Tuas ordens, aos Teus mandamentos. Pai, não permita que nós viemos servir nessa embarcação dubiamente, não, mas que nós viemos ser legítimos cristãos até o fim. Deus, nós Te louvamos. Amém. Eu vou fazer o apelo, o pastor permitiu? Se alguém nessa noite ainda não recebeu Jesus, quem sabe tu está fora dessa embarcação, ou quem sabe tu pulou dessa embarcação, quem sabe os temores, o vento, quem sabe as dificuldades, as responsabilidades te sobrecarregaram e tu esqueceu que a graça te capacita na tua fraqueza. Mas hoje Ele te convida, torna para a embarcação, segue o teu chamado, avante, com Cristo nós iremos. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Mas se todos já entregaram então a sua vida a Jesus, se todos já estão na embarcação, então que nós possamos prosseguir para o alvo, que é Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.